Então, é uma alegria muito grande, como eu já disse, já cumprimentei a maioria. Primeiro, muito bom ver vocês novamente. E falar, assim, da minha grande alegria de acompanhar o trabalho de vocês pelo nosso grupo de WhatsApp. Realmente, eu fiquei muito feliz, porque eu vi, assim, vocês fazendo coisas tão legais, tão criativas, interagindo com as crianças, que esse é o nosso grande objetivo, colocando o fantoche na mão da criança, e já deu, assim, para a gente perceber o tanto que isso foi positivo, o tanto que isso foi bom para vocês. Nesse nosso primeiro encontro, como eu disse no grupo de WhatsApp, nós queremos ouvir assim pessoalmente algumas experiências, alguns relatos positivos e também se houveram dificuldades, qualquer coisa assim, pode ser falado também que nós estamos aqui para ajudar em alguma dificuldade que possa ter surgido durante o seu trabalho. Então, nós vamos convidar quem quiser, tá, para dar um depoimento, para que também fique registrado, né, falando da sua experiência e falando do seu trabalho. Alguém trouxe o teatrinho customizado? Trouxe o teatrinho customizado? O palquinho? Trouxeram? Estão aqui, ó. Estão aqui, tem lá também. Deixa-me só explicar. Viu, gente? Ó, só para entender. Eu não estou cobrando vocês de terem customizado, não é isso? Porque eu entendo que foi feito uma troca, eu entendo isso tudo. É só mesmo a fim de ser mostrado aqui quem tem um teatro que foi customizado, né? Só para mostrar aqui e para daí então a gente você falar alguma coisa do seu trabalho. Por exemplo, você pode ter uma experiência super bacana que quer compartilhar com todo mundo, mas o seu teatrinho não está customizado ou por alguma razão não está com você. Isso não tem problema algum. O que nós queremos é ouvir, é ter o retorno de vocês do trabalho que foi realizado, ok? Independente de ter a casinha, o teatrinho customizado ou não, tá bom? É que assim, em forma de visual, é legal a gente ter uma casinha aqui agora, tá bom? A gente tem uma aqui que foi customizada. Nós não sabemos de quem é, você abriu aqui uma. Mostra aí. Por exemplo... Essa de quem é? De quem é esta? Esta casinha? É de alguém que está aqui ou não? Coloca ela aqui, Josi. Eu vou começar, senão vai. Ok. O ideal seria que você nos mostrasse o palquinho que você usou e falasse do trabalho. Esse seria o ideal. Mas... Tá virada. Mas tudo bem. Vamos então falar aqui, que eu quero que você fale a respeito da sua experiência, tá bom? Então, meninas, é o seguinte, como nós estaremos gravando, então é importante
que tenha um silêncio, né, para que a pessoa realmente seja ouvida e para que a gente tenha uma clareza no registro do que for feito aqui, ok? Tá bom. Independente da casinha, do teatrinho, independente, quem gostaria de compartilhar alguma experiência legal? E quando eu digo uma experiência legal, não é algo extraordinário, tá? Porque às vezes a gente fala, não aconteceu nada de extraordinário comigo, então eu não tenho o que falar. Olha, se a sua criança pegou o fantoche, interagiu, ficou encantada ou teve uma reação, é isso que nós queremos ouvir, ok? Muito simples, tá bom? Então, quem gostaria de vir voluntariamente ou eu escolho? Porque a gente tem que render. Por favor. Eu quero que você fale o seu nome. Não, daqui. Eu quero que você fale o seu nome, que escola você é. Ok, então, queridas, nós precisamos muito da colaboração de vocês quanto ao silêncio. Então, eu peço que realmente vocês não conversem enquanto a pessoa aqui na frente estiver falando, ok? Então, você vai dizer o seu nome, da onde você Tudo bem. Não, esse microfone não é som. Mas funciona, não funciona? Não, olha, isso. Tá bom. O microfone... Tá bem. Esse microfone, conforme eu disse já, ele não é para amplificação do som. Então, quando você chegar aqui, não precisa bater no microfone, porque ele não vai funcionar. Só vai sair esse ruído lá, porque quando a gente bate, produz um ruído. Então, não precisa. Esse microfone é somente para que o nosso áudio chegue na câmera. Ele não está amplificando nada, ok? Tá certo. Bom dia, eu sou a professora Letícia, sou da creche Vilma Catã. Faço sempre questão de colocar assim, estamos numa UE emprestada, porque a nossa unidade está sendo reformada. O prefeito está cumprindo a palavra, está sendo reformada, teremos a nossa sede. Bom, enfim, assim, mediante os fantoches, né? Nós reunimos as turmas, que é maternal 1 e 2. Por enquanto, não temos berçário por falta de estrutura, mas teremos. E fizemos um momento de musicalização. Através da música Seu Lobato, não vou cantar aqui porque todos conhecem. E aí nós fomos apresentando os fantoches. Seu Lobato tem um sítio, vocês sabem, aquela toda, né? A musicalização que unifica um trabalho, metodologia, enfim. Depois, como nós estávamos na Semana do Trânsito, houve um rodízio da entrega, né, das mochilas, dos fantoches, e nós fomos uma das primeiras unidades que recebemos. Então, nós estávamos na Semana do Trânsito, que foi em setembro. Então, aí nós fizemos uma dramatização com a interação com as crianças, passando orientações, que durante o trânsito o motorista não vai usar celular, as crianças interagindo, falando o que pode, o que não pode, falando das placas de trânsito. Bom, enfim, Semana do Trânsito, normas, regras que devam ser respeitadas tanto pelos pedestres quanto pelos motoristas, e houve total interação entre as crianças, os professores, os fantoches ali da mochila, enfim, foi isso. E ficou na creche, porque realmente eu não sabia que teria que trazer, tá? Mas, em resumo, foi isso, tá certo? Alguém mais gostaria de falar o que foi feito, sua experiência? Deixa eu te perguntar. Tudo bem. Eu gostaria de perguntar da reação das crianças ao verem os fantoches. Bom, nós sabemos que o fantoche é um material concreto, né? Não tem, pode estar sempre sendo usado, né, para atingir o objetivo pedagógico, a mensagem. Enfim, a criança interage, porque faz parte do movimento do meio dela, do mundo dela.
Então, é muito válido. A gente percebe que tem uma diferença entre só o contar uma história, fazer uma atividade, e há muito mais interação quando tem um fantoche, um bonequinho, um teatro. Então, é muito válido. Tudo bem? Nada. Bom, gente, eu sou a professora Ágata, sou da CEMEI Osvaldo. Eu já peguei esse material na segunda turma. A reação das crianças foi maravilhosa, eles quiseram interagir de verdade, mas eu achei que ficou uma deficiência por conta do período que ficamos com o material. Então, assim, a gente não pôde saborear mais o material por conta desse pequeno espaço de tempo onde a gente teve que fazer a troca. Então, eu acho que ficou uma deficiência nisso aí. Mas as professoras aproveitaram e fizeram outros tipos de fantoche, dedoche, né? Teatro de sombras, fizeram fantoche, contaram histórias com bonecos e etc., para que as outras crianças, né, dos outros segmentos pudessem aproveitar também a ideia. Gente, e esse relato é muito importante porque, como nem todas as professoras puderam levar kits para a sua escola, houve a necessidade de um revezamento. Mas eu achei fantástico porque isso despertou a criatividade, né? Para que as crianças não ficassem sem uma experiência diferente. Então, surgiu aí coisas incríveis, como dedoche. Dedoche no ensino, na educação infantil é fantástico. Tem um resultado muito bom, o fantoche que se coloca nos dedos. Teatro de sombras também é uma arte especialíssima, que produz um resultado super legal. Então, por um certo lado, foi válido, né, porque despertou aí para outras artes e para outras formas de se contar histórias. Mais pessoas, por favor, por favor. Meu nome é Andréa, sou da CEMEI Elide Alves Dória. Na nossa escola, nós temos o projeto Colcha de Retalho. E a vovó Rubeca, ela é um fantoche que conta histórias, desde o começo do semestre. Então, a vovó Rubeca apresentou o teatro de fantoches. Falou, nossos amiguinhos. Aí nós aproveitamos, porque estava na semana de setembro também, foi a primeira turma, e fizemos um trabalho com Semana do Trânsito. Mas o legal primeiro as crianças têm contato com o fantoche através da vovó Rubeca. E eles costumam, quando a vovó Rubeca aparece na sala, eles abraçam, beijam, contam coisas para a vovó. Quando apareceu o teatro com mais fantoches, eles realizaram mais atividades com as crianças, eles brincaram mais, tiveram mais oportunidades de demonstrar, de fazer, né, o trabalho. Então, assim, para a nossa escola, agregou muito. E hoje, né, depois, eles perguntam, fala, cadê os amigos da vovó Rubeca? Porque eles se tornaram os amigos da vovó Rubeca. Aí eu concordo com a fala da minha amiga ali, que falou, ficou pouco tempo. Né? Infelizmente, acabou pouco tempo. Mas também teve uma oportunidade que as professoras fizeram o meioche. Tem uma parlenda que fala, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou. E agora tem uma nova versão dessa parlenda, falando até da mulher, né? Do respeito à mulher. Que ela fala, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Aí ele fala, não dou. Ela fala, não dou, não dou. Então, vou respeitar. Aí ela fala, muito obrigada, me sinto respeitada. Nós fizemos essa parlenda com meioches, né? Eu acabei não trazendo, mas fizemos a parlenda com meioche e foi uma inspiração desse material aqui, porque a gente ficou olhando, mexendo, vendo como é que ele era, e aí as professoras fizeram o meioche. Foi muito legal. É isso. Obrigada. Muito obrigada.
Então, tá vendo que uma das funções também, né, desse projeto é a inspiração. Inspiração para outras coisas. Isso é fantástico. Mais alguém? Falar de como foram as crianças e também o uso do material. Bom dia, eu sou a Mariellen, do CEMEI Lourdes Cândida, né? A mesma coisa que as meninas falaram, o tempo foi curto. Só de maternal 2 eu tenho 6 maternais 2. Só que nós envolvemos a unidade toda, né? Até os berçarinhos participaram. Que as professoras, uma semana antes do material do kit chegar para a gente, elas começaram a trabalhar com fantoches diversos na escola. Cada dia da semana elas tinham o dedoche, o fantoche, até as bonecas da manipulação elas trabalharam com as crianças, que você passou para a gente. Então, eles já estavam tendo esse contato. Aí, quando chegou o kit, a gente dividiu cada dia, uma sala explorou, né, o material, e eles convidaram os maternais 1. Então, o maternal 2A convidou o 1A para poder apresentar o teatrinho. E, no último dia, os maternais 2 convidaram os berçários e fizeram essa apresentação. A gente estava na semana do trânsito também. Então, eles estavam trabalhando em sala de aula, né? Semáforo, uso do celular, guarda de trânsito. E quando eles saíram da sala de aula e foram para uma sala assistir o teatrinho, os berçários eles ficaram encantadíssimos. Apareceu a vovó, eles, a vovó, o celular, o semáforo também. Eles ficaram assim maravilhados. E aí as professoras do Maternal 2 tiveram esse prazer, né, de estar apresentando e tendo esse retorno dos pequenininhos, né, que trabalharam com o Maternal 2, tiveram retorno. Quando eles passaram para os berçários, todo esse encantamento com as turmas. Então, foi bem bacana. Elas ensinaram também para as crianças a música do Carli. Eles amaram. Ok. Foi dito que esse estaria funcionando. Só um minuto para a gente ver o tempo. Pode ser. Bom dia, meu nome é Tassiana, sou da CEMEI Tereza Biancolino. E a experiência com os fantoches na minha escola foi muito boa, porque a gente contemplou os fantoches na Semana da Criança. Então, a gente conseguiu trabalhar os fantoches, né, na Semana das Crianças. Aí, de acordo com o cronograma, a gente já colocou uma apresentação com os fantoches. Então, isso foi bem bacana, porque aí as professoras conseguiram contemplar a escola toda. A gente apresentou para os maternais, para os jardins e para os prés também. Então, a gente colocou todas as crianças lá, sentadinhas, e as professoras fizeram a apresentação. Aí foi bem legal que elas falaram um pouquinho sobre o trânsito, colocaram a música da Xuxa sobre o trânsito, brincaram. E, durante a apresentação, a gente viu os olhinhos dos alunos brilhando, assim, né? Eles ficaram bem empolgados, animaram, cantaram junto, brincaram também. E teve uma aluna do pré, a Valentina, que a gente achou bem interessante, que ela pediu para ir até lá para poder usar um dos fantoches, para poder fazer a apresentação também. E a gente deixou. E ela foi bem espontânea, ela usou o fantoche, ela falou tudo a cabecinha dela. Foi falando, ela usou o cachorrinho, foi falando. E as crianças ficaram encantadas por ver outra criança lá na frente, podendo falar também. Então, eles apresentaram, foi feita a apresentação, a Valentina também apresentou com as professoras, usaram as plaquinhas do trânsito, as professoras maternais. E essa semana que a gente estava trabalhando, a Semana da Nutrição também, a professora do jardim utilizou também para trabalhar, que tem o tomate, a banana, ela também levou para a sala, para poder também trabalhar sobre a alimentação saudável. Então, foi bem válido assim, para a nossa escola também. Tá bom? Obrigada. Então, meninas, só porque nós amplificamos o som, vocês já começaram a conversar. Que coisa! Mas é uma tendência natural, né? Ok, mas... Mais alguém? Mais alguém lá do fundo? Eu quero alguém lá do fundo, ó, agora. Isso, pode vir. Pode vir as duas. Podem vir. Não, amiga, eu quero as duas. Seu nome? Íria. Meu nome é Íria, eu sou da CEMEI Alice Maiolar Piteri.
foi muito rica a experiência que as crianças tiveram, assim, porque elas pouco manipulavam fantoches na escola, né? Não era uma cultura que as professoras tinham. Então, elas acabaram se encantando. Era um rostinho de encantamento, né? De manipular um boneco que elas só assistiam. Mas a experiência mais bacana que nós temos uma aluna com paralisia cerebral, e ela tem bastante dificuldade motora ainda. E o fantoche ajudou, inclusive, na fisioterapia dela, porque ela, com o longo da semana que ficou, ela começou a conseguir colocar a mãozinha no fantoche, virava a mãozinha com o fantoche. Então, acho que foi a experiência mais marcante que nós tivemos na escola. O olhar dela manipulando, tentando balbuciar algumas palavras para contar uma história e acompanhar cantando, foi bem bacana. Oi, eu sou a Cláudia, da CMEI Estevão Brecht, e assim, meu relato é rápido, só tenho 2 curiosidades a dizer. Uma delas é que a gente levou o fantoche, era uma semana, foi bem rápida, e aí, no fim, elas se interessaram tanto que elas foram buscar uma caixa que estava escondida de fantoches lá, que elas acabavam não usando, pediram para lavar. Então, era um material que a gente tinha, muitas nem sabiam que tinha, e que foi resgatado porque teve essa motivação do curso que eu repassei como multiplicadora. E uma segunda curiosidade foi que a gente contou as histórias para as crianças, e na hora de manipular, era muito engraçado, porque eles não queriam os fantoches que eram pessoas. Eles só se interessavam pelos animais. E a gente, assim, não tem uma explicação, mas a gente achou bem curioso, assim, porque os que eram pessoas, eles não eram escolhidos. As crianças do maternal preferiam os animais, assim. Alguém mais, por favor? Eu apostaria todas as minhas moedas em você. Eu sou a Márcia Regina, sou da CMEI José Flávio. A nossa experiência foi muito gratificante com os maternais e também com os jardins e prés. Porque a unidade é pequena, então a gente compartilhou com as outras turmas. Teve uma garotinha que foi fantástico, porque ela ficou encantada e perguntou se podia pegar os fantoches. Aí a gente levou o fantoche até ela e brincamos com... Eu era o cachorrinho e ela era o gatinho. E ela fazia a voz do gatinho. E ela, mas eu tenho que ser o seu amigo. E tentava mexer a mãozinha e abaixava. Eu sou muito chorona, qualquer coisa eu choro. Então, a hora que ela falava, não chora porque eu quero ser sua amiga. Aí o cachorro acabava chorando. Então, foi assim, uma coisa que trabalhou muito a emoção e para a gente foi muito gratificante também. Tá? O bom é que a gente conseguiu trabalhar com todos os segmentos. Legal. Então, lá, o pessoal aplaudindo. Você tem fã-clube. Vejam só que trabalho tão precioso é o trabalho do Teatro de Fantoches. Porque nós tivemos relatos aqui de coisas tão especiais acontecendo, né? Tivemos o relato de uma reação de uma criança com algumas dificuldades e foi... O fantoche foi o motivador para que ela se esforçasse naquilo que era necessário para o seu desenvolvimento. Coisas tão bacanas. Também trabalha muito a emoção, fiquei super feliz com o relato. Quando vocês também dizem da reação das crianças, é uma experiência tão fantástica. Gostei muito de ouvir que na escola já tinham fantoches que estavam parados e foram resgatados. Fantoche é uma arte tão rica, e vocês agora têm a experiência, né, de ser também uma ferramenta tão poderosa, né, porque ela traz com muita naturalidade reações das crianças. Então,
eu fico feliz, porque nós estamos vendo agora, aqui pelos relatos, depoimentos em várias áreas, né? São várias coisas que são motivadas a partir de um teatro de fantoches, que pode ser julgado como alguma coisa tão simples, não é? A nossa impressão é que esse teatrinho é simples, os bonequinhos eles são simples, mas o efeito é poderoso e nós acreditamos muito. Nós acreditamos no resultado desse trabalho e eu fico feliz de ouvir os relatos de vocês. Por favor. Bom dia, eu sou diretora da creche Maria José da Silva Jesus e o relato que eu vou falar para vocês não foi positivo e eu vou explicar por quê. Nós trabalhamos também em todas as salas, né? Nós temos apenas 5 salas, então eu dividi berçário 1, berçário 2, 2M1 e 1M2. Na experiência do maternal 2, em todas as salas foi encantador, as crianças ficavam encantadas. Lá na unidade nós já tínhamos um desse maior, então foi bem usado, foi muito bacana, na Semana do Trânsito também. Porém, quando chegou no maternal 2, as professoras falaram a respeito do trânsito, explicaram, as crianças tiveram a oportunidade de manipular. E aí, de repente, a gente percebeu uma aluna chorando muito. E ela chorava muito. E aí a professora me chamou e falou assim, olha, a gente não entende por que ela está chorando. E ela se afastava dos personagens. E aí eu só entrei para acompanhar. E aí ela falou, eu não quero eles. E o eles eram os bonecos pretos. E aí a professora, por que você não quer os bonecos pretos? E aí ela pensou, ela falou assim, eu não quero porque é menino. Aí a professora falou assim, não, mas tem a menina preta. E aí a gente colocou, a professora manipulou, conversou e não teve negociação. E aí ela sempre apontava para os bonecos brancos. E aí eu intervim. Eu falei assim, olha, você não quer a boneca preta? Ela é igual a mim. Então, você não gosta de mim também. Aí ela falava, de você eu gosto, eu não gosto é dela. Eu falei assim, mas o que diferencia ela de mim? Porque os meus olhos é igual a ela, o meu cabelo é preto igual o dela, a minha pele é preta igual a dela, e não teve negociação. Ela não quis tocar. No boneco preto, ela dizia porque era menino. Na boneca preta, ela dizia porque não gostava dela. E aí eu quis, a gente não se contia, a gente queria saber um pouco mais usando o boneco. E eu falava assim, nossa, então você vai me deixar muito triste, porque eu tenho uma criança que não gosta de mim. Ela falou assim, é a minha mãe. Eu falei assim, a sua mãe não gosta de mim? Aí ela falou, não, minha mãe não gosta deles. Então, você vê que a cabecinha dela é... E aí, depois, até convoquei a mãe para uma conversa esclarecedora, nada mais, né? E a mãe não compareceu. Eu não abri o caso para a mãe, mas ali foi nítido que ela já tinha essa noção de cor de pele. E na sala tem os amigos pretos. E também, no primeiro dia, teve o Nicolas, que ele dizia, eu não sou preto, eu sou branco. E aí, através dos fantoches. E aí a professora trabalhou no segundo dia, ele falava para toda a creche, eu sou preto, quem é preto, porque eu sou preto, igual fantoche, e tenho meus amigos pretos. Mas com aquela criança não teve negociação, e ela chorava muito ao chegar perto dos bonecos. E ela queria ter contato, mas nos brancos. Ela só queria pegar os bonecos pretos. E aí a gente não ficou, né, insistindo. Aí, no segundo dia, a professora conversou novamente, foi falando das diferenças, que, na verdade, falando das diferenças, mas que, na verdade, a cor do boneco, porque nós focamos no boneco e não na pessoa. Na cabecinha dela, aquele preto incomodava, não o preto da minha pele incomodava ela. Ela nunca manifestou que eu, sendo preta, como amiga dela, incomodava ela, mas o boneco preto incomodava ela. Então, a gente teve a oportunidade de usar o boneco como uma criança ali. Olha, mas por que você não quer pegar nela? Por que você não quer ser amigo dele? E aí, no terceiro dia, ela aceitou.
manipular o boneco preto com muita timidez, com muito medo. Ela tinha medo. E aí ela ia assim, aos poucos, se afastando. Ela não sabia se ia vir atrás, se ela segurava. E aí, aos poucos, foi. E no último dia, porque a nossa turma foi a primeira, nós tínhamos que devolver. Ela chegou em mim, ela levantou do banco, na hora do almoço, e disse: olha, eu brinquei com a amiga preta. Eu falei assim: com a amiga preta? Eu não acredito. Hoje você brincou, brinquei. E agora eu não preciso mais ter medo dela. Então, isso, para as professoras do Maternal 2, foi fantástico. Lógico que ainda a gente tem que continuar falando a respeito, porque a educação tem essa preocupação de falar das diferenças, de falar da inclusão. E ali, naquele momento, se não tivesse, porque ela nunca manifestou, no amigo preto, na diretora preta, na professora preta, mas a partir do momento que foi apresentado o fantoche preto, ela manifestou. Alguma coisa ali está errado. E ainda eu não desisti de falar com a mãe, porque eu só vou ter uma conversa esclarecedora e falar para a mãe o que aconteceu. Eu acho que é importante, mas a Eli, por 2 vezes, ela falava: não sou eu que não gosta deles, é a minha mãe. Então, ela já ouviu alguma coisa, ou já viu. Então, é de pequeno que se aprende, né? O preconceito, as diferenças. Criança nenhuma nasce sabendo o que é preto, o que é branco. Ela é ensinada, né? Então, nosso papel, principalmente na creche, é isso, porque é o convívio. Tem o branco, tem o preto, tem o rosa, tem o amarelo. Mas a gente tem que incluir essas crianças e fazer entender que tudo bem se ele é preto e eu sou branca, ou se ela é loira e a outra é amarela, a gente está ali, somos todos iguais com nossas diferenças. Então, o fantoche foi fantástico nessa situação, que lá a gente conseguiu identificar. E aí causou uma preocupação grande, porque se não for falado hoje, daqui 20 anos, quando ela se tornar uma adulta, hoje ela não quis pegar, por medo. Daqui, se na MF, ela chegar lá, de repente ela vai não querer nem ficar na sala que se tiver uma pessoa preta. Tá bom? Então, isso foi muito importante. Ok. Veja só, né, a importância da gente tratar esse assunto com as crianças, e eu fico muito feliz de que um fantoche negro tenha despertado, né, tenha descoberto alguma coisa que estava quietinha ali, né? Porque realmente no kit nós temos 2 negros, o menino e a menina. E que bom que isso foi levantado, e fico muito feliz da possibilidade de ter revertido, né? Embora agora, como já foi detectado alguma coisa tão forte na menina, é um trabalho mais de continuidade, né? E você tem conduzido muito bem. Então, foi o que nós dissemos no começo, né? Que no manuseio, no contato dos fantoches, as crianças revelam a sua bondade e também as manifestações de carinho, como também elas revelam os seus medos, os seus traumas, os seus fantasmas, né? E é isso mesmo que a gente tem que fazer. A partir de que isso foi revelado, trouxe à tona, daí, então, a partir disso, tratar. Então, eu fico muito feliz, porque é uma questão muito séria, né? É uma questão muito séria. Então, a gente vê que... Primeiro, a gente entende que o preconceito nasce em casa, né? A gente já entende isso, o preconceito nasce em casa. E depois é a criança que manifesta. Então, eu fico muito feliz, porque isso realmente pode ser aí um esclarecimento real mesmo para essa criança e pela sua condução do assunto. Mais um só. Só mais um. 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 Quem? Ok. Obrigada. Olá, eu sou a Camila, da creche Elza Batistão.
Um relato importante que eu achei bom foi a interação dos professores. Em algum momento nós juntamos turmas, né? Principalmente do Maternal 2. E dentro daquele livrinho tinha uma história muito legal sobre o Tomatildo, a Alfacina, e tinha o narrador. Então, essa interação com eles foi muito bacana. Foi na Semana da Criança, né, que nós ficamos com o material. E então nós fizemos o dia do fantoche. E então lá nós não usamos nem customizamos por ter que devolver, né? Mas nós tínhamos a casinha, o palquinho, e nós passamos, né? Ficou 30 minutos em cada sala e as crianças puderam manusear. Então os olhinhos deles, quando viram os personagens diferentes e eles puderam se assemelhar, né, com as características físicas, isso foi muito rico também. E a questão também do improviso das professoras, né? Algumas preferiram improvisar na sala, contando, relatando sobre alguns probleminhas, né, que tem em cada sala, as pautadas, né? Então foi muito legal e eles interagiram, né? E deu super certo. Viu? Eles obedeceram os bonequinhos. Foi super bacana, muito legal, muito rico. Obrigada, viu, Leia? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que vieram aqui e compartilharam. Eu sei que tem aí dentro de vocês muitas histórias, né? Dentro de cada uma de vocês tem histórias, tem experiências. Então, como disse, repito, a gente tem acompanhado pelo grupo de WhatsApp as fotos e é sensacional. Então, eu fico muito feliz da gente ter passado esse tempo junto com os fantoches. Teremos mais um mês pela frente, né, até o nosso encerramento. Ok. Então, agora, vai fazer intervalo agora ou eu posso começar já a outra parte? Posso começar ou vai parar? Mas tem alguma coisa pronta? Não. Para eu parar agora, não. Eu vou começar, tá bom? Ok, gente. Então, vamos lá. Estou vendo aí as mesas coloridas. Estou achando assim, nossa, bacana. Muito bacana o que vocês têm. Agora, mãos à massa. Eu preciso que vocês prestem atenção em mim, porque nós vamos fazer por partes. Então, eu preciso que vocês me acompanhem. Não pulem partes, porque nós somos muitas. Senão, eu não dou conta de dar uma olhadinha em vocês. Então, eu peço que vocês, por favor, prestem atenção aqui. A primeira coisa, se vocês quiserem já ligar cola quente onde tem tomada, por favor, ligue já a pistola de cola quente. Já ligue. Tem ao redor aqui, nas laterais da sala, tem lugar para que vocês liguem. Se tiver tomada, pode, mas eu acho que estão ocupadas. Viu? Vem cá, amiga. Alô. Obrigada. Então aqui não pode. Gente, desculpe aí, tá? Ok, gente, nós precisamos começar. Ok. Então, vamos lá. A ideia é fazer... Você pode me emprestar? A ideia é fazer da meia um fantoche.
Pessoal do fundo. Pessoal do fundo. Esse pessoal do fundo, eu vou falar, é o fundão, seja de alunos ou de professores, o fundão é... Ok, gente. Ok. Nós temos aqui uma meia, então nós vamos fazer o seguinte. Quem tem uma meia que tem aquele... Essa, porque essa tem esse formato aqui, ó, que eu quero. Essa daqui, ó, esse formato aqui eu preciso modelado. Ó, por exemplo, você tem aqui uma meia, ok? Uma meia, bacana, bacana, bacana. Pode ser que você tenha, de novo, pode ser que você tenha uma meia assim, que não é tão modelado, o calcanhar, né, não é tão modelado. Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Nós vamos fazer de uma forma simples, mas primeiro você vai ter que deixar a sua meia muito alinhada, ela não pode estar torta. Tem umas meias que naturalmente elas já são bem desenhadinhas, perfeitinhas, isso. Tem umas meias que elas já são, ó, bem modeladinhas, que você não precisa fazer mais nada, ela já tá centralizada. Tem outras que você vai precisar centralizar, ok? Então, centralize bem a sua meia aqui. Centraliza bem, deixa ela bem certinho. E nós vamos abrir a meia. Nós vamos abrir a meia. Eu preciso que alguém segure. Vem aqui para mim, por favor. Ah, já foi? Segurar o microfone. Obrigada. Obrigada, viu? Ó, gente, olha aqui para mim, todo mundo, por favor. Olha aqui para mim. A meia tá nessa posição, tá? Então, nós vamos fazer a boca, onde vai estar a abertura da boca, nós vamos fazer a partir daqui de cima, tá bom? A gente poderíamos também fazer assim e abrir aqui, abrir nesse sentido, aqui, abrir assim, mas é difícil de começar. Então, se a gente fizer assim, ela bem centralizadinha, nós vamos cortar aqui do meio para cá, você vai... Ó, a mão, ela deve ficar assim, aqui, tá bom? A mão vai ficar assim. Então, você corta mais ou menos o tamanho dos seus dedos. Então, você vai descer aqui, acho que desde a pontinha, dá uns 5 dedos, mais ou menos, você vai cortar aqui nesta direção, tá bom? Não abre muito, por favor, tá? Vou te mostrar como cortar. Corta a minha. Ó, gente, aqui a gente tem um pronto que ela trouxe já para a gente ver. Ó, ela trouxe um pronto. Observa que aqui, ó, foi cortado um tamanho de 4 dedos, foi cortado aqui. Porque depois você vai colocar a mão, ó, encaixar. Ah, o narizinho tá coladinho aqui. Vou descolar. Ó, você vai aqui, ó, observa que aqui tá o cachorrinho, olha. Então, é esse tanto que você tem que cortar. Esse tanto aqui que você tem que cortar. Eu vou cortar um para vocês verem. Ó, olha aqui, eu sei que não tá dando, por causa da câmera, né? Não tá dando para ver.
Olhem aqui, por favor, ó. Olha aqui. A meia tá fechadinha. Você vai cortar as duas partes, ó. Você vai cortar junto aqui, tá vendo, ó? Ó, cortei. Aliás, eu posso cortar mais. O ideal seria que eu estivesse fazendo isso na mesa, né? Ó, cortei. Tá vendo as duas partes? Cortei. Posso cortar até um pouquinho mais. Isso. Porque depois, abre ela agora assim, no outro sentido, para colocar a mão. Abre ela assim. Ó, ok. Tá vendo que agora aqui eu já fiz a boca? Ó, eu já fiz a boca. Tá vendo? Aqui eu já fiz a boca, tá? Então, quando você fizer a boca, você dá uma olhadinha se a boca tá muito pequena. Eu gosto de boca grande. Eu gosto de boca grande, de bocão. Ó, olha aqui o que aconteceu. Olha, eu falo nada, sabia? Nessas horas. Nessas horas eu falo nada. Ó, cortou, eu acho que ela tá um pouquinho pequenininha. Eu cortaria um pouquinho maior, porque eu gosto de boca maior, tá? Então eu cortaria aqui um pouquinho maior. Deixa eu dar o segundo passo. Ó, vou dar o segundo passo para vocês já irem adiantando, tá bom? Ó, então, você cortou. Se você achar que o tamanho tá legal, beleza. Daí você vai arrumar ela nessa posição, ó, nessa posição aqui. Você vai colocá-la em cima da mesa, nessa posição aberta, porque a medida da abertura é o tamanho que você vai cortar o papelão ou o papel duro, que vai fazer a boca aqui, ó. Tá vendo? Precisa ter um papel duro, um papelão, no tamanho da abertura da boca. Deu para entender? É simples, mas eu posso passar por aí para explicar para vocês. Ó, no tamanho da abertura da boca, corta-se um papelão, tá bom?
Creche Ida Belmonte. Creche Ida. Ó, vamos escolher o outro, porque ela não quer vir pegar, tá com vergonha? Uma de palma pra ela, gente, que ela é bem tímida, vai ficar com bastante vergonha. Creche Lar da Infância. Semei Maria Madalena. Semei Maria Madalena. Ó, gente, tá ausente, eu acho que não é justo. Semei Alves Dória. Semei Alberto Santos Dumont. É pra mostrar a bolsa da Creche Maria José da Anunciação. Creche Serafina Bissolati. Creche Joaquina França Garcia. Creche José Espinosa. Pra cá, mais pra cá. Mais pra cá. Aí. Semei José Hermínio de Moraes. Semei José Hermínio de Moraes. Semei Estevão Brecht.
CMF Marina Sadi. CMEI Alice Manuel Pitelli. Céu Zildais. CMEI Alípio Pereira dos Santos. Creche Vilma Catã. CMEI Holanda de Sá Batiston. CMEI Mário Quintana. Pode ir? Pode ir. Serginho Pirões. Tá rolando direto. Tá gravando direto. Ué? Tem certeza? Creche Ida Belmonte Biscoito. CMF José Saramago. CMEI Salvador Saco. Mais a bolsa, mais A bolsa, cara. Obrigado. Ele não quer. Ele tinha virado.
Creche Rosa Proseguini. Vem ninguém do Rosa? Creche João Correia. CEMEI Oswaldo Gonçalves. Creche Olímpia Maria de Jesus Carvalho. CEMEI Fortunata Pereira. CEMEI Fortunato. Creche Maria José da Silva Jesus. CEMEI José Flávio de Freitas. Creche Hilda Marim. Lourdes Cândida de Faria, CEMEI.